Joaquim, bom dia. Olá, Daphne, bom dia. Bom dia para você, bom dia para toda a comunidade. Tudo Bom dia. certo? Tudo certo. Estava aqui conversando com o Léo sobre o programa que tem agora aqui no 247, que é a Conversa de Política com o Genuíno. Ele fez um alerta, né, sobre a questão militar no Brasil. Foi no finalzinho do programa. Quem não viu ainda esse programa vai ver Conversa de Política com o José Genuíno, estreou na terça-feira, e eu queria falar justamente sobre essa questão militar, mais especificamente sobre a intervenção militar que teve aqui no Rio de Janeiro, minha cidade, infelizmente, né? E a gente teve uma experiência muito complicada. Essa intervenção militar, que durante o período em que o general Walter Braga Neto liderava o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, foram assinados 22 contratos sem a necessária licitação, Joaquim, dos quais 5 representam gastos milionários que totalizaram 192,3 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, não, gente. É muito dinheiro. Quer dizer, olha a lama, né? Olha aí a corrupção. Passo para você. Vou colocar aqui a matéria para a gente olhar a matéria também, que está no nosso site, Joaquim. Bom, os dados que eu tenho são superiores a isso, tá? Não são só 22 contratos, não são 193. E a maior parte das compras, na verdade, foi feita na época da intervenção com dispensa de licitação, porque havia uma previsão legal para compra sem licitação em momentos de crise. Então, isso é algo que o TCU investigou mal, e é preciso dizer isso, tá? Porque um contrato eu esmiucei. Investigou mal, porque no caso desse contrato, que é citado na matéria, a matéria original está no Metrópolis. Então, foi um levantamento que o Metrópolis fez e encontrou lá 22 contratos. E cita o contrato que eu divulguei. Sobre isso eu fiz matéria, né? No 247 já faz tempo, que é a fraude na compra de pistolas da Glock América, que é uma empresa ligada ao Eduardo Bolsonaro, que forneceu um endereço falso em Montevidéu. Uma fraude. Aí essa matéria é curiosa, porque essa matéria do Metrópole cita esse caso como um dos maiores contratos. Cita o caso dos coletes, cita o caso das armas, que eu denunciei, né, jornalisticamente, e cita um outro contrato também milionário feito pelo Braga Neto. E diz, no caso da compra das armas da Glock América, que neste caso a denúncia foi arquivada lá no TCU, porque eles entenderam que houve um simulacro, uma simulação, ou algo equivalente, mas não é nem simulacro, que é um termo pejorativo, mas que houve o equivalente, diz o TCU, o equivalente a uma concorrência, que houve uma disputa. Nossa, está tudo errado, porque, de fato, houve essa disputa. E justamente por isso é que houve a denúncia de fraude. Porque a Sig Sauer, que é fabricante de armas alemã, ela queria vender as pistolas para o gabinete de intervenção, ofereceu a proposta e a Glock América também ofereceu. Aí o que disse a Sig Sauer? Olha, essa Glock América, número 1, ela não fabrica armas. Ela, na verdade, é uma empresa de fachada, de papel, porque quem fabrica é a Glock, que é uma empresa austríaca. E a Glock tem uma representação na América Latina, que fica no Panamá. E esta empresa que apareceu aí, a Glock América, que era representada por aquele ex-piloto Giafone, a irmã dele também era representante, a irmã dele não, tem uma outra advogada, que é irmã do que foi ministro do meio ambiente do Bolsonaro, sucedeu o Ricardo Salles. Era o ministro Joaquim, o primeiro nome dele, e a irmã formaram essa empresa de papel. Aí a Sig Sauer falou, e olha o que eles estão informando, eles estão dizendo que eles funcionam neste endereço em Montevidéu, só que nós fomos lá com um oficial de justiça
E essa empresa não funciona lá, é uma fraude. Então, vocês não podem comprar da Glock América. Aí, o que fez o Braga Neto? Ele cancelou a licitação, dispensou a licitação e, há 2 dias de encerrar o contrato dele, a intervenção, né? Há 2 dias, ele assinou o contrato com dispensa de licitação. Então, é um caso grave de corrupção, de fraude de licitação. Corrupção que eu digo é porque eu conheço, quem me forneceu o documento diz que houve propina nesse caso, para que houvesse a compra da Glock América. E aí, como é que foi resolvido e o TCU não fala? O Braga Neto, na verdade, é um general que trabalhava com ele, disse para a Sig Sauer: olha, vocês fiquem em silêncio, que nós vamos compensar vocês, vai ter mais contratos. Aí, de fato, houve um contrato que era com verba federal, mas no governo do Ceará, na época, e aí a Sig Sauer vendeu para compensar, e depois a Sig Sauer vendeu armas para a Força Nacional, Ministério da Justiça, com intermediação, que era com verba liberada, que é daquelas emendas, do Flávio Bolsonaro. Então, aí resolveram. Só que o dano ao patrimônio houve. Primeiro, a compra foi dirigida. Segundo, a informação que eu recebi é que estão pagando propina. Por isso é que aceitaram uma empresa que cometeu fraude dentro da licitação para poder vender. E agora vem a notícia, surgiu a notícia de que esse é um dos contratos milionários que foram feitos sem licitação. Nós tínhamos denunciado isso. Agora, o TCU, essa é a notícia do que está no Metrópolis, o TCU arquivou, o que é um absurdo. O que é um absurdo completo, porque se você ler a reportagem, você vai ver a comunicação, vai ver a ata notarial, a comunicação da Sig Sauer, dizendo, ó, tem fraude por isso, é documento que está dentro da licitação. E depois você vai ver a ata notarial, isso eu publiquei, tá? Se você, não sei se você tem a matéria aí, Daphne, que você pode colocar, mas foi a matéria que eu coloquei, tem os documentos oficiais que estão dentro da licitação. Agora, para minha surpresa, por isso que eu estou comentando muito essa notícia, agora, para minha surpresa, agora o Metrópolis noticia que o TCU averiguou esse caso e arquivou. Porque diz que houve o equivalente a uma licitação, não houve acerto. Um acerto, isto é, não reclama aqui, retira essa reclamação, porque vocês vão ter benefício em outros contratos, como efetivamente tiveram. Tudo foi isso que está por trás, Braga Neto. Exatamente. Foi essa daqui? Exatamente. Então, lá, se você for correr, quem lê essa matéria vai ver que tem os documentos. Você vai encontrar os documentos, que eu embedei os documentos. Tá? Então, você pode ler os documentos. Então, não precisa nem ser auditor do TCU. Está aqui. Conselheiro do TCU. Lá embaixo tem a matéria mesmo. Tá? Não, essa não é. Esse é um link. Mas ali tem a matéria. Não precisa ser. Tá aqui. Esses são os documentos oficiais. Então, dentro da licitação, você não precisa ser auditor, não precisa ser conselheiro para ver que tem maracutaia, neste caso da Glock América. Mas, de novo, Glock América, que é uma empresa ligada ao Eduardo Bolsonaro, porque isso está dentro da licitação. Isso foi feito antes do Bolsonaro assumir, porque era 2018. Foi na época da intervenção. Então, ali eu vou dizer para você, Davi, pelo menos este caso mostra que a intervenção foi uma grande oportunidade, neste caso específico, tá? Foi uma grande oportunidade para a roubalheira, para avançar sobre o orçamento público. Perfeito, Joaquim. O pessoal disse aqui é muita lama, né? Muita lama. Eu tinha vontade, assim, falar aqui com o pessoal da nossa técnica, com o Tiago, que faz aqui toda a questão da programação visual, fazer um desenho de um cano de esgoto saindo lama para quando eu for dar essas notícias aqui do Braga Neto, né? Porque eu acho que está faltando isso aqui na TV 247. É impressionante, né? A gente não vê muita grita agora, né, da grande imprensa.